Olá, abençoado e abençoada que está nos assistindo. Com muita alegria entramos na sua casa, no seu alojamento e concentração. E hoje você vai ter um programa muito abençoado. Você vai ver o que Deus tem feito através da linguagem universal do esporte aqui na nossa região, em todo o nosso estado e no Brasil e muito mais além. Você vai conhecer hoje a história do mestre Chocolate, mestre de capoeira. Isso mesmo, você vai ver que Deus está usando a capoeira na nossa geração e glória a Deus por isso. Não perca, fique conosco. Deus continue te abençoando. E aí galera, tranquilo? Estamos iniciando mais um Atletas em Adoração, disposto para abençoar a sua vida. Ao meu lado aqui está o Altair. Altair, satisfação estar aqui contigo. O Altair é mais conhecido como Chocolate, mestre de capoeira. Altair, ou Chocolate, como você prefere? Tanto faz. Chocolate então. Beleza. Chocolate, conta um pouquinho da sua história pra gente, como você iniciou na capoeira, ou se você iniciou em outro esporte, quem foi seu incentivador, conta um pouquinho pra galera aí. Olá galera, tudo bom? Minha história ela é estranha, né? Porque eu comecei a capoeira com quase 18 anos e logo que eu pensei em praticar algum esporte, eu fui atrás de musculação, que eu era raquítico, né? Era dessa grossura. Aí eu falei, vou lá fazer musculação. Aí eu fui na academia, lá na academia do Eli, lá na Alexandre Martins, e chegando lá, eu entrei, subi as escadas, aquela coisa. Quando eu cheguei na porta, eu vi aqueles caras, tudo daquele tamanho. Eu falei, eu vou entrar, eles vão tirar uma onda na minha cara. Aí eu falei, não vou conseguir treinar de jeito algum. Aí eu ouvi um barulho de berimbau. Na sala em frente, eles estavam lá, tinha uma academia começando, né, do falecido mestre Duca, e eu falei, olha, interessante, capoeira. Aí parei na porta, o cara perguntou, quer treinar? Eu, não tenho roupa, não tenho nada, vem cá que eu vou te dar uma roupa. Aí assim a gente começou a dar os primeiros passos de capoeira, escondido da minha mãe, que não gostava. Sua mãe não gostava, ela achava violenta? Não, minha mãe, a capoeira é coisa de macumba, é coisa de maloqueiro, eram essas palavras dela, né? Coisa de vagabundo mesmo. Então acho que uns 3, 4 meses eu ainda consegui esconder dela, mas depois... Então, na verdade, você começou na capoeira mesmo? Sim, eu comecei na capoeira e eu treinei... Me lembro que eu cheguei e fiz um pacote, eu paguei alguns meses adiantados. E logo depois o meu primeiro mestre saiu e ficou outro. Aí eu acabei treinando com os dois, depois o Gilberto também foi para a França, aí nós começamos a treinar. Bem mais para frente que eu mudei, fiz outros esportes também, né? Era necessário, porque o trabalho que a gente faz, você tem que ser um pouco ágil, né? Tem que driblar o diabo e muitas vezes você tem que driblar também o inimigo dentro da roda, né? Tá certo. Tem que estar ligeiro. Tem que estar ligeiro. E isso tudo foi aqui em Santos? Sempre aqui em Santos. Você é de Santos? Não, sou de Palmeira do Oeste, palmeirense santista. Eu vim para Santos com quase 7 anos de idade. 7 anos. E Palmeira do Oeste fica onde? Depois de São José do Rio Preto, mais ou menos 200 quilômetros. Interior de São Paulo. Interiorzão de São Paulo. Interior de São Paulo, certo. E aí, hoje, você tem quantos anos na capoeira? Estou quase com 30 anos de capoeira. 30 anos de capoeira. Hoje mestre, dá aula. Depois ele vai falar sobre um projeto dele aqui. Chocolate, e nesse tempo todo de capoeira, onde você realmente entrou de cabeça na capoeira, né? Quando você foi em outros esportes, em outros tipos de luta, o máximo que você ficou foi 4 anos. Isso, eu fui contact. Por que você não continuou? Olha, eu tenho saudade do Full Contact até hoje, porque o meu mestre... Full Contact, explica pra galera aí. O Full Contact a gente quase não escuta falar hoje por causa das novas modalidades de luta, né? Mas o Full era boxe,
box tailandês, chute box. Era tudo, na verdade, full. Full tudo. É a definição total. Valia tudo. Cabeçada. Exatamente. Então, você batia e defendia sempre aqui, né? E aí era uma miscelânea, uma mistura de várias coisas. Entendi. E nessa trajetória toda, você nasceu em lar evangélico ou você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus em 88. Até para falar um pouquinho do Sul, por que eu parei? Porque o mestre foi embora para a Bahia, eu orava muito por ele, já lançava na minha cara. E eu orava por ele, já era convertido, né, quando eu fazia o Sul. Eu orava muito por ele e eu me lembro que ele saiu de Santos para ir à Bahia para matar um boi e entregar para os Exus lá. E ao chegar na Bahia, ele teve, acredito eu, que a maior experiência da vida dele. Deus falou com ele, literalmente, e esse camarada se converteu lá na Bahia, radicalizou, nunca mais quis saber de esporte. É uma coisa que acontece com muitos esportistas. Foi igual o Paulo. Nunca mais quis saber de esporte, e eu também nunca mais consegui treinar com ninguém. Tentei outras modalidades aí, mas nunca fui. E nisso você já era evangélico, já conhecia Jesus? Nesse tempo já conhecia Jesus. O camarada foi lá para Bahia para fazer um trabalho, para matar um boi, chegou lá, mal sabia ele, ou bem sabia ele, né, que Jesus já tinha um propósito nisso tudo. Jesus deu um boi para ele, né? Jesus deu um boi para ele. E como você se converteu? Quantos anos você tinha? Como Deus entrou no seu coração? Conta essa experiência pra gente. Olha, cara, eu tive muitas experiências por causa da própria capoeira, muitas experiências. Aliás, eu aprendi muitas coisas com a capoeira. Fora da capoeira, eu aprendi a usar droga, entendeu? Porque eu saía com uma galera lá, e com uma galera de cima, eu aprendi a usar droga com eles, aprendi a tomar todas e aprendi a cultuar aquilo que eles cultuavam lá. E na época o mestre, ele buscava muito o candomblé, a quimbanda, umbanda, e eu fui entrando junto com eles lá, e quando eu me vi eu estava envolvido até o pescoço. Rapidinho, então, não a capoeira, mas através da capoeira, as pessoas que andavam contigo, que te levaram a esse ponto assim de candomblé, essas coisas. Olha, nós tínhamos uma meia dúzia de pessoas ali que eram influenciáveis, mas assim, muito mesmo. E começamos a buscar esse grupinho. E o mestre se enfiou de cabeça no candomblé mesmo. E, infelizmente, a vida dele virou uma desgraça depois disso. E eu também comecei a pegar carona, comecei a ir para tudo quanto é festa de santo, né? Aquelas oferendas ao candomblé lá. E achava muitas coisas esquisitas, porque a maioria tinha problemas homossexuais, né? Eu não conseguia entender aquelas coisas assim, fugia também um pouquinho, mas foram muitas e muitas experiências dentro do candomblé, e eu buscava muito Deus, eu queria saber quem era Deus. Quais tipos de experiências no candomblé? Olha, para você ver, eu me lembro de uma ocasião que nós fomos, o Pai de Santo falou que um dos meus melhores amigos havia recebido lá um trabalho contra a vida dele, que era para destruir a vida dele, e que ele precisava fazer um outro trabalho para desfazer aquele trabalho que deu um trabalho. Então, olha só o trabalho, né? Aí chamou-se várias pessoas e nós começamos com uma lista na mão, cada um tinha que comprar algumas coisas, e eu fui incumbido de comprar umas adagas pretas e vermelhas e 2 pombos caríssimos, que só em lugares específicos vendiam, né? Nem sei se existe mais. Então eu tinha que comprar um pombo preto e um pombo branco. E nós rumamos a Cubatão, uma cachoeira, não sei nem onde fica, não. Eu sei que foi em Cubatão, lá no fundão, uma cachoeira muito bonita. E lá eu falei para o Pai de Santo, lá, pessoal, você não vai matar porque acreditava no pombo branco, o pombo da paz, a gente crescendo acreditando nessas coisas. E eu falei para ele, se você quiser matar, você mata o pretinho, não mata o branquinho, né? Aquela coisa toda. E quando terminou tudo, eu vi algumas coisas lá, eu falei, meu, isso é diabólico mesmo, né? O que o Pai de Santo fazia lá, só com o diabo no corpo meu.
E ele teve essas experiências lá e a gente ficou assustado, a gente viu muitas coisas, aquela matança toda, nunca tinha visto uma coisa tão profunda assim. Era muita matança, muito grito de animais, aquilo ficava na cabeça assim. E o meu anseio de conhecer Deus era muito grande. E aquele dia para mim foi o pontapé, o chute final aquele dia. Porque eu havia combinado com ele, olha, não mato pombo branco. E eu era namorado da namorada do meu mestre. Aí meu mestre pegou e levou minha namorada. Tudo isso eu aprendi com eles lá, vai vendo. Aí eu estava ali, o mestre pegou na mão da menina lá e o pai de santo disse que ia fazer o casamento dos dois aquele dia lá na cachoeira. Já não havia mais ninguém, tá todo mundo disperso. Aí de repente eu me escondi atrás de uma moita lá, literalmente atrás da moita, e fiquei de olho lá nos atos do camarada lá. Aí de repente ele pegou o pombo pretinho, soltou, aí ele saiu todo cambaleando, caiu dentro da cachoeira lá, deve ter morrido também. Mas o que me chamou a atenção foi quando ele pegou o pombo branco. Ele pegou e arrancou o pescoço do bichinho lá, a cabeça do bichinho, e cruzou o casal lá com o sangue do pombo. Aquilo me deu uma revolta tão grande. Eu falei, Deus, o Senhor existe, o Senhor vai me mostrar que tudo isso aí é ridículo, que eu não posso, eu não nasci para cultuar esse tipo de coisa. Eu fiquei muito revoltado e perdi a confiança total no pai de santo aquele dia por causa da mentira, né? E hoje a gente sabe quem é o pai dela, o pai da mentira. Aí ao sair dali eu já saí dali definindo que eu ia parar com aquilo. E muito bom aquilo que Deus faz com a gente, porque todos os planos de Deus já estavam traçados a meu favor, né? Eu louvo a Deus por isso até hoje e vou continuar louvando sempre. E alguns dias depois disso, já desanimado com a capoeira, eu conheci uma menina na porta da academia, que um amigo meu, ele falou para ela que eu era o melhor amigo dele. Eu nem sabia que eu era o melhor amigo dele, mas eu louvo a Deus também porque Deus usou ele como uma ponte, né? Porque essa menina, ela ia sempre de carro lá, a gente acabou fazendo amizade, eu acabei me casando com ela, né? Mas a princípio ela lia a Bíblia, né? Ela tinha uma Bíblia católica, ficava sempre assim no console do carro. E eu comecei a perguntar para ela umas coisas, eu tinha muita dúvida. Eu tinha umas perguntas, se eu fizer, eu acho que eu deixo um monte de professor maluco. Eu já testei, eles ficam malucos, eu deixo maluquinho, porque tinha umas coisas, umas noias, assim, quando eu usava droga eu ficava noiado, então eu tinha muitas dúvidas. Aí nesses questionamentos aí, numa festa, 3 e pouco da manhã, já doidão, eu estava trêbado aquele dia, tinha usado tudo que não devia. E numa festa, um amigo meu, que é aluno até hoje, chegou para mim e começou a me perguntar por que todas as vezes que eu estava noiado, eu queria saber quem era Deus e por que eu sempre falava de Deus. Aí eu falei para ele, ó, já procurei em tudo quanto é lugar. Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eu fui para Hare Krishna, Sheshinwei, e fui para tantos lugares, e eu não conseguia me encontrar com Deus. E aí ele chegou e falou assim, olha, eu conheço um casal da igreja presbiteriana, e eu vou perguntar para eles se eles não querem te ensinar a Bíblia, você topa? Eu falei, se eles... Aí perguntei se eram crentes, falaram que, tudo bem, eles usam vestidão, terno, gravata, essas coisas, porque se usar e me chamar para ir para a igreja, eu só vou uma vez e na igreja eu não vou. Como era dentro da casa deles, né? Eu vou então. Aí, uma semana, 10 dias depois, a gente estava adentrando a casa do casal, compraram cinzeiros, né? 3 fumantes, compraram cinzeiros. Olha só que o amor de Deus não faz. Eles compraram cinzeiros pra gente, estudando a Bíblia, fumando cigarrinho, e aquilo foi Deus trabalhando no coração de cada um de nós ali. E trabalhando, isso no começo de 88. Aí, acho que alguns meses, 7, 8 meses depois, eu mesmo pedi para ir à igreja. Já tinha abandonado a capoeira, já tinha abandonado tudo aquilo. Aliás, a academia acabou. Na época, nós éramos uma das maiores academias da Baixada Santista, uma das academias que mais tínhamos meninas treinando, porque naquela época o preconceito era muito grande, né? E nós conseguíamos muitas coisas que outras academias não conseguiam. Mas o diabo tomou tudo, desgraçou a vida de um monte daqueles lá, a maioria morrendo,
a maioria teve problemas sérios, foram parar na cadeia, ficaram doentes ou morreram. Inclusive o meu mestre também na época, né? Então você acabou conciliando na época tudo, essa revolta toda de você ver isso no candomblé, juntou com a capoeira e você achava que tudo também podia ser parte culpa da capoeira. O que eu conhecia estava muito mais próximo do candomblé do que qualquer outra coisa. Eu sabia que outros grupos, inclusive depois que eu terminei ali com o meu relacionamento até afetivo com a capoeira e com aquele grupo, eu comecei a buscar a capoeira em outros lugares e eu encontrei alguns no candomblé e encontrei vários que não eram, inclusive o mestre que me apoiou e me apoia até hoje não tinha absolutamente nada a ver, esportista mesmo, desportista. Então eu já peguei um outro caminho depois disso, e quando eu me converti mesmo, em 88, quando eu abandonei a capoeira, eu falei assim, olha, não quero saber de capoeira nunca mais, mas Deus tinha outros planos, né, para usar o esporte. Eu já ouvi pessoas próximas falarem que gostariam muito de fazer capoeira, mas não faz por causa das músicas. Na verdade, assim, hoje não é fácil, Chocolate, você achar cristãos que dão aula de capoeira com músicas que não se referem, né? São muito poucos os cristãos que estão envolvidos com a capoeira, vamos colocar, né? A capoeira de Deus, né? Porque na maioria as músicas sempre relatam bruxarias ou outras coisas, né? Que não prestam, né? Mas a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, e a Bíblia mesmo fala sobre isso, você usar o seu talento para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você usando o seu talento, que a capoeira, você usar para Deus, não tem jeito, cara. Deus vai receber isso. É um trabalho para Deus, é um trabalho abençoado, e só que não é fácil hoje, né? Você vê capoeira onde cristãos fazem isso, né? E legal que você faz, né? Então sempre que as pessoas vêm me falar, rapaz, eu conheço um cara que consegue fazer capoeira lá. Aqui, pelos frutos seremos conhecidos. E no começo a gente teve muitas dificuldades, né? O povo de Deus se levantou contra, o povo da capoeira se levantou contra, então eu brigava com todo mundo nesse meio aí. Então a gente teve muitas dificuldades mesmo. E eu, para você ver, depois de 2 anos eu já havia ganhado muitas pessoas para Jesus, muitas mesmo. E aliás, na época, a metade da igreja eram capoeiristas. Era uma igreja muito tradicional e começou a abrir as portas por causa da capoeira, né? Porque uma igreja tradicional de repente recebe capoeira, o seu capoeirista, aquela coisa, forma-se um ministério. O primeiro do mundo surgiu ali em 89. E o Brasil é muito conhecido pela capoeira. Muito, muito, muito. Hoje a capoeira em mais de 70 países hoje. E hoje, graças a Deus, muitos capoeiristas evangélicos, muitos, mas é muito mesmo, muito. Hoje nós podemos dizer que temos uma nação de capoeiristas evangélicos hoje. Eu estive um tempo no Azerbaijão, você nem conhece, né? A gente ia fazer um campeonato mundial lá ano passado. Não, rapaz, e eu escutava muito da capoeira lá e em Israel, que falavam que os brasileiros, que eram os mestres lá, e muita gente, e era muita gente que todo mundo gostava, até porque o Azerbaijão é um país de luta, né? Então, assim, eles cheios de grana, né? sempre falavam muito da capoeira, né? Eles iam bancar o nosso campeonato mundial ano passado, mas não sei o que aconteceu lá em cima da hora, tiraram o pé do freio, quer dizer, do acelerador. Mas, cara, que bênção! E então, o seu encontro com Jesus foi numa casa onde as pessoas se prepararam para vocês mesmos. Exatamente. A gente começou ali toda essa história de Deus, né, dentro do meu coração, e no final do ano, meu primeiro passo, assim, que abriu assim, os horizontes para conhecer, e eu quero saber o que é isso, por que isso? E eu me lembro que na época era uma congregaçãozinha lá na Areia Branca, e eu não me lembro, até hoje, se alguém me perguntar o que o falecido reverendo Paulo pregou, eu não me lembro.
mas eu não consigo me esquecer o que aconteceu no final do culto. E eu fui criado numa família machista, aquela coisa toda de machista, homem que é homem não chora, aquelas coisas todas, que um monte de gente é criado dessa maneira. E eu me lembro que terminou o culto, aquela galera tudo para cima de mim, eu fiquei assustado, e vem homem, mulher, criança, todo mundo vem beijando. Depois você sabe que eles estavam orando pela minha vida e tal, mal sabiam eles as coisas que iriam acontecer, mas já oravam por nós, por mim. Então, e aqueles abraços, aquelas coisas mexeram muito comigo. Eu nunca tinha sido abraçado por ninguém. Abraço para mim tinha um sinônimo de sexo, tinha outro sentido. E aquele dia a minha vida foi sacolejada de um jeito tão grande. Eu falei, que é isso? Por que eles estão me abraçando? Por que estão me beijando? E aquilo mexeu comigo, e eu quis saber por quê. E aí, uma semana, duas depois, eu fui para uma reunião de oração. Eu chego na reunião de oração todo desconfiado, né? Todo cabreiro. E nessa reunião de oração, um camarada começou a chorar. Esse cara está chorando. E aquilo aí, o Espírito Santo movendo as águas ali a nosso favor, e de repente eu comecei a chorar. E quanto mais eu queria parar de chorar, mais eu chorava. Eu parei de chorar umas 4:30 da manhã. Eu saí de lá chorando, fui para casa chorando, continuei chorando, e o Espírito Santo me limpando, foi renovando, tirando aquela porcaria toda do meu coração, aquela sujeira enorme, e trocou minhas vestes, trocou tudo. E acredito que foi naquela noite lá, eu saí de lá aceitando Jesus. Acredito que eu fui aceitando Jesus a noite toda, até em casa. Não, Deus, eu não posso te abandonar. Mas foi assim, inundou mesmo o coração. Foi uma das maiores experiências, assim, de novo convertido, foi aquele dia. Deus é tremendo, né, cara? Deus, ele quebra todos os paradigmas. Tem uma hora na Bíblia que é linda, né? Que uma das vezes que Jesus, quando ele vai ser crucificado, ele cai e ele fala para Maria: vê, Maria, eu renovo todas as coisas. Então você vê assim, tudo aquilo que a gente achava, tudo que a gente pensava, tudo que a gente imaginava de ruim, sabe, tudo aquilo que tinha de ruim dentro da gente, todos os pensamentos de maus em relação a abraços, sabe assim, em relação às segundas intenções. Na verdade, Deus vem e limpa tudo isso, tudo, sabe? Deus, ele tira tudo isso, assim. Deus é bom demais, é fera. Eu acho assim também show de bola, versículo quando eles estão ali no Sinédrio e estão para condenar os discípulos, e levanta um discípulo lá, a gente chama discípulo Gamaliel, com toda aquela autoridade, e fala assim: olha, lancem mão desses homens, porque todo mundo lá fora está dizendo que esses homens são de Deus. O que é de Deus continua, vai longe, mas se eles não forem de Deus, assim, aí começa a falar uma lista de homens que diziam que eram de Deus e não eram, e morreram, se acabou o ministério. E está até hoje, tá aí. Só como é um bom tempo. E esse homem, ele não era cristão. Ele não era seguidor de Cristo. Ele se levantou e foi usado mesmo ali por Deus para falar que, se fosse de Deus, ia continuar. Lança a mão desses homens, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, tira a mão desses. Show de bola. E assim, depois dessa conversão, depois de Deus ter te limpado, até hoje, assim, qual foi uma experiência, ou umas, né, na sua vida, assim, que você teve com Deus, assim, que foi tremendo? Olha, como ministério de capoeira, se tem uma coisa que deixa a gente feliz, acredito que Deus infinitamente mais do que a gente, e quando uma alma se rende aos pés dele, é a festa, né? Mas uma coisa assim que sempre me marcou foram momentos em que grandes capoeiristas levantaram as mãos para Jesus, porque o capoeirista é aquele bicho marreto, machão, malandrão, né? Aquela coisa toda, e de repente os caras se rendem, né? Aos braços de Jesus, aos pés de Jesus. Para mim, essas são as maiores experiências, assim, como ministério. E eu me lembro quando o Fábio e o Márcio, né? Um é missionário hoje e o outro é pastor lá em São Paulo. Quando eles se converteram, a gente estava numa festa, né, num evento da gente. A gente fazia muito evento na época,
para que outros viessem a se converter. Então a gente convidava aquele mundaréu de gente, um monte de capricho, família e tal, e havia uma pastora de fora pregando nesse dia. E o Márcio e o Fábio estavam atrás de mim. Na época estava uma música do Tiririca lá, Clementina, Fiorentina de Jesus, e eles estavam atrás de mim, tirando o maior onda, eles estavam zoando atrás de mim. E eles estavam querendo o quê? Disciplina. Então, como bom mestre, eu pegava, disciplinava, mandava pagar, fazer isso, flexão, colecionar, aquela coisa. Eu falei, Deus, hoje é diferente, Deus. Foi uma experiência, para mim, chocante aquele dia. Porque eu falei, Deus, eu não quero fazer nada, eu quero que o Senhor faça. Chega de fazer. Está na hora de entrar no coração desses dois e fazer deles homens de Deus. E os dois cantando atrás de mim, me provocando e tal. Aí eu comecei a orar, e Deus foi movendo no jeito, no louvor, aí a palavra, na hora do apelo. Quem estava lá na frente? Os dois, cara. Aí, uma semana depois, um deles teve coma alcoólico, quase morreu, o outro também. Aí, vindo na capoeira, eu chamei para a igreja, vieram uma vez, vieram duas, vieram três, quatro, se batizaram. Hoje uma é missionária e o outro é pastor. Eles são bênçãos, assim, muito bênçãos mesmo. Então foram vários mestres que eu vi se convertendo. Essa história de hoje, né? Como Deus tem levantado homens realmente comprometidos com a palavra do Senhor, que quebram os paradigmas para que o Evangelho seja pregado. E como você não é diferente, Deus pode te levantar aí onde você está, do jeito que você é, quebrar tudo aquilo que não agrada a Deus e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, e assim como o chocolate, te fazer um canal de bênção. Eu queria te encorajar nessa hora a orar juntamente comigo. E que o Senhor te use aonde você estiver. Feche seus olhos aí e Deus pode mudar a sua história. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez, Pai, na vida do chocolate, Deus, Pai, que o Senhor continue fazendo, Senhor, as obras maiores que o Senhor falou que faria, Senhor, em nosso meio. Pai, entra, Senhor, com provisão, né, Senhor, nessa vida. Entra com a cura, Senhor, assim como o Senhor fez, Pai. O Senhor levantou o chocolate daquele leito. Pai, se existem pessoas, Pai, assistindo esse programa nessa hora, Senhor, que estão com um laudo médico, Senhor, contrário, que o Senhor venha mudar em nome de Jesus. Que o Senhor venha declarar sua cura, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, se existem atletas, Senhor, que estão desanimados, que eles possam, Senhor, se fortalecer no Senhor e serem usados, Senhor, através da linguagem universal do esporte, aonde estão, Senhor. Levanta, Senhor, levanta homens e mulheres comprometidos, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, e que venha fazer diferença nessa geração. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida e cada família representada, Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando. Até amanhã, em nome de Jesus, com o próximo programa. Amém. Deus te abençoe. E não se esqueça, em Jesus você é mais que vencedor.